coordenadora geral do curso Estudo Dirigido Psi, e hoje tem aqui ao meu lado Fernanda Peçanha. Ela é psicóloga da UF, né? Ela passou no concurso de 2015 e veio aqui para conversar com a gente um pouco sobre a experiência dela, né, na preparação da prova, mas também trazer bastantes informações para a gente sobre o trabalho do psicólogo na UF, que com certeza interessa muito a vocês, né? Vamos lá, Fernanda. Por favor, a palavra é sua. Bom, primeiramente, obrigada, Selma, pela oportunidade de estar aqui falando. Espero que o que eu fale aqui faça sentido e ajude a cada um de vocês. Bom, então, eu tentei, né, o concurso para a UF de 2015 e assim, na época eu estava estudando para geral, assim, para concurso, não tinha nenhum foco específico, né? E aí eu fazia as matérias, eu estudava para as matérias mais gerais de cada concurso, mas aí quando eu vi o concurso da UF eu me interessei bastante, foi realmente muito motivador, assim. E aí eu comecei a, né, pesquisar, como que eu vou estudar, né? E na época não tinha curso preparatório, né, para essa prova, assim, até dei uma procurada, eu não achei, então eu tive que me virar com o que eu conseguia, né, ali. Então, assim, com relação à estratégia, né, o que eu fiz para conseguir, primeiro eu peguei a questão da bibliografia do concurso, né? Eu vi que assim os livros eram um pouco diferentes do que geralmente cai nos concursos com relação à psicologia, né? A parte específica. Então a estratégia que eu tive foi correr atrás de conseguir esse material, comprar esses livros, e aí eu fui estudando em cima desses livros, né? Isso da parte específica que eu tô falando especificamente, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei o edital, então isso que eu acho que é uma parte muito, muito importante, assim, você pegar o edital, ver exatamente o que vai cair, e aí depois você pega as provas anteriores. Então isso faz sentido também, assim, você pegar e estudar na prova, né, a banca é a COSEAC, que é a banca específica da UF. Então, assim, eles têm um estilo de prova que se mantém dos últimos anos, né, então, assim, é muito legal você pegar, fazer uma análise dessas últimas provas, entender quais os conteúdos, né, que geralmente caem, porque sempre existe, né, toda banca tem aqueles conteúdos de preferência. Então, assim, você consegue entender ao longo do tempo quais os conteúdos que mais caem e aí se preparar em cima disso, né. Eu senti um pouco de falta, assim, de ter um auxílio de um curso nesse momento, porque aí com certeza eu tive um trabalho maior de fazer essa seleção de coisas que caem, né? Porque isso geralmente um curso já propõe, já mastiga, já traz aquele conteúdo de uma forma muito mais estruturada, né? Exatamente. E aí eu senti um pouco dessa dificuldade, então eu tive que me virar, porque na época eu não tinha cursinho, né? Mas assim, eu sentia um pouco dessa dificuldade, né? E aí com relação à parte mais geral, né, que é português e a parte de direito, português eu estava fazendo um curso, né, então assim, já foi um pouco mais fácil de pegar, e a parte de direito também não tinha muito o que fazer, eu peguei as leis, imprimi as leis, estudava, mas também estava sentindo falta de ter uma aula, de ter um professor para me ajudar, e aí, só que como não dava para investir em mais curso, e aí eu fui procurando vídeos na internet sobre aquelas leis específicas que caíam no concurso. Que aí eu não só lia, mas como também tinha aquele professor para me ajudar a entender melhor aquele conteúdo, né? Então, assim, foi mais ou menos dessa forma que eu me preparei. E, assim, cada um tem a sua forma de aprender melhor, né? Eu acho que uns lendo conseguem internalizar melhor aquele conteúdo, outros escutando, e aí assim, a maneira que eu usei, né, pra estudar foi pegar o conteúdo, fazer os meus próprios resumos, escrever. A escrita pra mim é importante, né, escrever à mão, fazer resumos, e aí também como eu tinha deslocamento do cursinho que eu fazia na época para as matérias gerais, eu aproveitava esse tempo no ônibus eu gravava em casa aqueles conteúdos que eu resumia, eu fazia uma gravação como se eu estivesse dando uma aula sobre aquele tema, e aí no caminho do ônibus eu ia também passando aquele conteúdo que eu tinha gravado, né? Botava o fone e ia escutando. Então a todo momento eu estava escutando para conseguir melhorar meu aprendizado com relação àquilo, né? Então eu fui adotando estratégias e cada um tem as suas, né? Então acho que isso que é importante, assim, cada um sabe a sua maneira de aprender melhor, né? Então acho que isso é legal também, a gente ir se conhecendo, esse autoconhecimento é muito importante,
nessa questão do aprendizado, e aí cada um tem a sua maneira. Eu tô colocando as minhas, porque às vezes a pessoa não pensou, né? Então, assim, também pode ser um insight para você, né? Essa questão das estratégias de estudo. E aí eu fiquei em terceiro lugar do concurso, né? Não fui chamada imediatamente, mas como tinha validade de 1 ano, podendo ser prorrogado, então ele foi prorrogado por mais 1 ano, então foram 2 anos de validade. E aí o concurso foi em meados de 2015 e eu fui chamada mais pro finalzinho de 2016. Então, gente, em 2015 nós não fizemos o preparatório para a UF porque a gente estava envolvido com a UERJ, vocês lembram? Foi um grande concurso que caiu também organizacional, e aí a gente optou por preparar e tivemos muita felicidade na preparação da UERJ, em número de aprovado, e não fizemos a UF. Mas esse ano a gente está com tudo, e por isso que a Fernanda está aqui. E ela tem também outras informações, né, Fernanda, sobre o concurso para esse ano, né? O que os alunos, os candidatos que têm interesse podem esperar? Você estava falando da possibilidade de convocação, como foi... gente, um detalhe importante, né, Fernanda? No ano que ela fez, foi oferecida uma vaga, né, Fernanda? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco disso e já aproveitasse e fizesse a ponte para o que a gente pode esperar para esse ano. Bom, então, diferença assim do meu concurso para esse, né? Acho que a questão principal é o período de preparação, porque eu tive só 2 meses do edital à prova, então eu tive um período menor de preparação, e dessa vez o tempo, né, entre a publicação do edital e a prova vai ser um pouco maior, então acho que é interessante para quem quiser se dedicar, tem um tempo legal de estudo. A questão da separação entre a psicologia clínica e organizacional também é uma coisa muito interessante, porque antigamente o concurso era simplesmente para psicólogo, e aí a bibliografia era referente à organizacional, só que quando você entra, né, quando você é convocado, você pode ir para qualquer lugar. Você pode trabalhar, por exemplo, no Antônio Pedro, né, como uma psicologia mais hospitalar, você pode trabalhar na própria psicologia clínica, ou dentro da gestão de pessoas também, com algo mais relacionado a recursos humanos. Então, assim, acabava que era uma bibliografia só de organizacional, mas quando você entrava, você podia acabar trabalhando com qualquer outra área, né? Então, assim, eu acho que agora já fica mais interessante, porque se você tem mais afinidade com a clínica, você estuda aquilo para a clínica e a sua vaga vai ser dentro da clínica. E se você tem mais interesse pela organizacional, você vai focar seu estudo naquilo, e quando você for convocado, você vai para algo que tenha mais relação, né, com o organizacional. Então, isso, assim, para quem está fazendo esse ano também é bem interessante. E, assim, uma dica que eu dou é não se assuste com o número de vagas, porque, assim, a maioria dos concursos para psicólogo realmente 1, 2 vagas, então isso assusta um pouco, e às vezes a gente acaba se desmotivando a estudar. Então, assim, não desanimem realmente, porque, por exemplo, eu, né, só tinha uma vaga e eu fui chamada, eu era terceiro lugar, e aí a pessoa que era quarto lugar também foi chamada, enfim. Então, assim, não desanimem, porque fica um cadastro de reserva, um número significativo de pessoas ali no cadastro de reserva, e aí conforme for tendo aposentadoria, né, e for tendo vagas, as pessoas vão sendo chamadas, e, assim, como tem bastante indicativo de aposentadoria, assim, pelo que a gente escuta, né, dentro da universidade, eu acho interessante, muito legal, assim, e motivador para quem for tentar, né, esse ano. Ai, que bom. Mais alguma coisa, Fernanda? Mais algum recadinho que você quer dar para essa galera aí? Eu acho legal, assim, falar da questão do foco, né? Porque, assim, como eu falei no início, eu tava, assim, muito sem foco quando eu comecei a estudar para concurso. Tava fazendo um cursinho dessas matérias mais gerais, né? De informática e raciocínio lógico, enfim, para tentar qualquer tipo de concurso, mas, assim, eu sentia que eu estava um pouco desmotivada, que eu estava um pouco indisciplinada, inclusive, com os estudos. E aí, quando eu vi esse concurso da UF, para mim, assim, internamente foi muito motivador, né? E cada um tem as suas questões internas, mas para mim foi muito motivador, por já ser de Niterói, enfim, por N motivos, aquilo me fez despertar, e aí a partir daí eu tinha um foco. Então, assim, todos os dias eu ficava, assim, o dia inteiro, até 11 horas da noite estudando, né? Então, assim, é muito importante você saber o motivo, né? Entender, assim. Então,
Porque façam, né, essa pergunta, assim, por que passar na UF vai transformar a minha vida, né, qual é o diferencial, por que isso é importante, né, então é importante ter esse motivador para criar um foco e aí a partir daí a disciplina vem, né, a partir daí você vai querer fazer todo o seu planejamento, né, e seguir aquele planejamento, porque isso é importante também, né, fazer um planejamento de estudo, né, porque a gente precisa, não dá para ficar sem foco, assim, então a partir do momento que você entende que aquilo é importante, qual o significado daquilo, você consegue focar e acordar todos os dias com disposição e energia para ir atrás daquele objetivo aí. Então, só desejar boa sorte, dizer que realmente a universidade, assim, tem todos os problemas de uma instituição pública, mas assim, é maravilhoso, é muito gostoso trabalhar. Então, assim, vem. Vamos comigo, gente. Boa sorte para todos. Ser amigo de vocês. Colega de trabalho. Então, gente, o convite da Fernanda está feito e o nosso também, porque nós estamos já com uma turma em andamento, vamos oferecer novas turmas, né, de conhecimento específico, de psicologia organizacional, enfim. E qual é o diferencial, né, que a gente pode oferecer para vocês? É justamente essa objetividade. Poder poupar o tempo e a energia de vocês em relação à preparação e planejamento. Isso fica a nosso cargo. E pela nossa experiência, pelo número de aprovações que a gente tem aí nos últimos concursos, em todos os concursos que nós fizemos preparatórios, nós sempre tivemos aprovados. Então, juntando o convite da Fernanda, nosso convite, venha se preparar com o estudo dirigido. E até a aprovação, tá bom? Até! Tchau!